Então nós temos aqui a história de Sansão. Acredito que todo mundo aqui já ouviu falar de Sansão, né? O grande e temível Sansão. É interessante que Sansão, a história da vida de Sansão começa com um chamado de Deus sobre sua vida. Né? Deus fala com seus pais e ele fala assim, ele será um nazireu de Deus. Né? A mãe dele, né, a mulher de Manoel, era estéril. Então eles clamam a Deus e Deus interfere. Fala, mas ele vai ser nazireu. O que é o nazireu? O nazireu, ele é um chamado específico de separação. O nazireado, a pessoa não podia fazer um monte de coisa. Não podia cortar cabelo, não podia tomar bebida forte, né, bebida alcoólica, não podia tocar em nada morto. E uma série de outros fatores que eles não podiam fazer. Por que não podia fazer isso? Porque era um sinal de santidade a Deus. Era um sinal de compromisso com Deus. O nazireado. E ele foi consagrado desde o ventre da sua mãe. E é muito interessante que a história de Sansão é o misto da soberania de Deus com a atitude do homem. Porque a gente fala muito sobre Sansão já ali com Dalila, o envolvimento dele com Dalila e tudo que aconteceu. Mas antes dessa história, a gente vai ver que não foi só isso. Então a gente tem primeiro ali uma desavença de Sansão com os filisteus. Como? Houve uma animosidade, uma contenda entre Sansão e os filisteus. Como que isso se deu? Ele desejou casar com uma filisteia. Só que começou o primeiro erro de Sansão. Quis casar com uma pessoa que não era do povo de Israel. Beleza. Contrariando o conselho de seus pais e a lei de Moisés. Mas olha só o que é interessante o texto bíblico. Se a gente vai ler aqui na revistinha aqui, que o versículo está aqui. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor. É muito interessante que Deus fez Sansão se apaixonar por uma filisteia, ele se casar com essa filisteia, e isso era a propósito de Deus. Por que que isso vinha do Senhor? Deus queria que tivesse uma rixa mesmo entre Sansão e os filisteus, porque Deus queria derrotar e eliminar os filisteus. O objetivo geral de Deus ali era o quê? Derrotar os filisteus, porque estavam oprimindo o povo de Israel. Então ele promoveu essa animosidade. Pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Então, qual que era a intenção? Assim, olha, eu vou casar com filisteia porque eu estou tentando... Não tem aquele irmão que faz uma coisinha só para provocar a ira do outro, para o outro vir para cima. A mãe sai e fala assim, você não cuida do seu irmão, não pode bater nele. Aí o menininho provoca o irmão mais velho só pro outro bater, para quando a mãe chega assim, ele me bateu. É mais ou menos isso. Filisteu foi lá cutucar, porque ele queria achar um motivo para lutar contra ele. Ele só queria um motivo para poder lutar contra ele, só isso. Durante o banquete de casamento que durou 7 dias, uma dica aí, Elianes, uma festa de 7 dias é boa, tá? De casamento. Fazer uma noite já é difícil, né, irmão? Imagina 7 dias de festa. Né? Então, durante esse casamento, ele propôs um enigma para o povo lá decifrar. E como não conseguiam decifrar, convenceram a noiva a arrancar a resposta. Então deu um enigma lá, ninguém conseguia resolver, os filisteus chamam a noiva, que era a filisteia, arranca a resposta. A mulher conseguiu a resposta, ele se sentiu traído. Né? O Sansão se sentiu traído. E se vingou matando 30 filisteus. Vou matar. Não gostei, vocês me traíram. Foi lá e matou 30. Beleza. Depois, quando foi buscar sua noiva, ele foi, né?
Porque naquela época lá, o noivo já não ficava com a noiva no mesmo dia. Ele voltou para casa dele. Quando ele voltou para buscar a mulher dele, o povo tinha dado ela para outro cara. Aí sim começou a ficar bravo. Então, como vingança, olha só o que diz aqui, ó. Irado, ele tomou 300 raposas, amarrou feixes em suas caudas e incendiou. O que ele pegou? Amarrou, pegou 30 raposas, colocou fogo no rabo delas e soltou elas no campo. E queimou toda a plantação dele. Como vingança, os filisteus foram lá e matou o sogro de Sansão. Então você vai vendo que a história lá de Dalila só é o ápice. As adjuventes está vindo de antes. Ele contra os filisteus. Não é. Nada foi de graça, né? Então aí teve as outras batalhas, né? Aí a gente vai ver vários casos. Ah, faz isso e amarraram ele. E aí ele finge que está sendo preso. Chega lá na hora, ele solta e mata todo mundo. Então assim, Sansão, ele foi... A palavra certa, ele foi brincando de fazer guerra contra os filisteus. Ele foi brincando. Ele tinha poder, ele tinha força, ele sentia, né, se fosse no mundo de hoje, ele se achava... Eu vejo muito o Sansão, para contextualizar a nossa era hoje, como um homem de ferro. Já viu como que é o Tony Stark? Eu posso, tenho dinheiro, sou rico, tenho poder. Faz o que quer, tá brincando. Mas tem uma hora que a conta chega. Às vezes o inimigo é mais esperto, às vezes o inimigo é mais poderoso, e aí? Né? Apesar que eu acho que Tony Stark foi meio que inspirado em Sansão. Sansão vem primeiro, né? Então... e se mata para salvar todo mundo, né? Igual Sansão fez também, né? Então nós temos ali, ele amarra as suas mãos e os entregar aos filisteus, e ele vai lá e mata todo mundo. Sansão entrou em Gate e esteve com uma prostituta. Então você vai vendo que ele vai brincando com o poder de Deus, com a sorte. Então, quando ele entra em Gate e fica com uma prostituta, acendeu algo nos filisteus. Sansão tem uma fraqueza. Até então eles não viram nenhuma fraqueza em Sansão. Então era luta, guerra. Quando ele entra e o povo vê ele ficando com uma prostituta, ele tem uma fraqueza. Ele tem problema nessa área aqui, ó. A gente vai ter que agora atacar aqui. O inimigo, o diabo, faz isso até hoje. Enquanto nós ficamos brincando com o poder de Deus, uma hora a gente dá uma bola fora, o diabo fala assim, ah, tá, então é aqui que você cai. Então agora aí o diabo, o inimigo, muda toda a estratégia para poder atacar naquele ponto fraco. Tanto que em guerras, a coisa que o povo, o país inimigo mais busca é o ponto fraco. Onde é que nós temos que... Qual é a brechinha que a gente tem espaço para entrar e dizimar eles? E a Bíblia diz que o diabo, ele anda ao nosso derredor, buscando como nos destruir. Ele está assim, ó, só observando. A gente dá um pauzinho e fala assim, ah, tá, aqui você tem uma... E eles foram explorar. O que eles fizeram? Dalila foi contratada pelos filisteus para poder ser a sedutora de Sansão. E Sansão caiu como um patinho, né? As armas que ela usou foram a sedução e a importunação. E aí nós sabemos a história dele, né? Dalila faz ele adormecer. Por 2 vezes ele mente. E aí na última vez ele... É isso que eu não consigo entender em Sansão. Ele podia ter muito poder, mas também ele é muito burro. A burrice. Se você está com uma pessoa, você conta 2 vezes, você mente um segredo para poder ver, testar a pessoa e a pessoa falha, por que você vai falar a verdade da 3ª vez? É óbvio que a pessoa vai fazer a mesma coisa, não é verdade?
Você faz um teste, a pessoa falhou. Você faz outro teste, a pessoa falhou. Da terceira vez, não, eu acho que a pessoa mudou. A burrice também faz muito parte da vida de Sansão, né? A burrice é muito grande. Né? Não dá para entender. Na primeira, se filha, sai, confio em você, não. Sai daqui. Né? Mas é porque ele estava acostumado a tudo dar certo no final. Ele foi negociando com o tempo pequenas coisas. Ele tocou em animal morto. Ele se envolveu com prostituta, com o povo de outra nação. Eram regras do nazireado. Que ele foi e nada acontecia. Nada acontecia. Quando nós vemos hoje, amados, grandes escândalos no meio evangélico, de pastores, liderança caindo. Nossa, aconteceu, pá, isso aqui. O último caso agora que foi do pastor Neil Barreto. Tinha um filho com a mulher, ele teimava que não era o filho, fez exame de DNA e filho dele. E ele tinha pedido até para a mulher fazer aborto. A pessoa vai negociando pequenas coisas no decorrer da vida, achando que tá, e nada acontece. E a pessoa está de boa. Ah, fiz isso, não aconteceu nada, então. Aí dá mais um passo. Não aconteceu nada, continua. Mas vai chegar uma hora que Deus assim, agora você passou do limite. Oi? É Neil Barreto o nome dele, né? Um pastor muito conhecido no Brasil. É do Rio de Janeiro ele. Inclusive as palavras dele são bem duras. Bem duras mesmo. Né? Então nós vemos que Sansão ele foi negociando pequenas coisas no decorrer da sua vida até que ele imagina ele assim, eu já fiz tanta coisa nada errado, não adianta, se eu contar isso aqui também não vai acontecer nada. Mas aí foi a gota d'água. O fim de Sansão, o campeão de Yahvé, de Israel, se tornou um objeto de escárnio e humilhação. E ali no templo de Dagon, estava ali para divertir os inimigos dele. Cego, sem os olhos, foi levado ali para servir como objeto de escárnio, para divertir o povo. E por uma última vez, Sansão ele pede ao Senhor: me dê força agora para mim poder ter o meu último ato. Eu acho bonita e também trágica a história de Sansão, que poderia ter sido diferente. Ele se arrependeu no final, ele se torna um herói da fé, porque lá em Hebreus ele é listado como herói da fé. Mas nesse último suspiro dele aqui, ele conseguiu matar mais filisteus do que em toda a vida dele. Só ali. Mas Sansão é um alerta de que esse não precisa ser o final da nossa história. Ela é trágica por isso. Sansão não precisava ter esse final de história. Ele poderia ter tido uma história totalmente diferente. E ter conquistado aquilo que Deus tinha dado para ele. Ele poderia ter derrotado os filisteus sem ter que passar por tudo isso. E aí eu acho interessante que a história de Sansão é uma prova, amados, de que a soberania de Deus, ela é evidente no propósito, mas não no modus operandi, não em como chega no propósito. Deus é soberano de falar assim, você nasceu para isso, amém. Sansão nasceu para derrotar os filisteus. Mas a história dele não foi Deus que escreveu, foi ele mesmo que foi percorrendo. Então Deus vai cumprir o propósito dele em nós de um jeito ou de outro. Cabe a nós decidir como vai se cumprir. Se vai ser de uma forma boa e pacífica ou se vai ser de uma forma conturbada e dificultosa. Vai depender de nós. A soberania de Deus se mantém, mas a nossa responsabilidade se torna evidente. Amém? E nós temos então agora a história de Samuel. Também acredito que todos vocês conheçam a história do profeta Samuel. Nós temos ali Ana, esposa de Eucana, que é da tribo de Efraim, e ela também era estéril, né? E de tanto pedir a Deus, nada acontecia. Um dia ela sobe ao templo para pedir, ora ao Senhor insistentemente, só que dessa vez ela faz um voto. Eu acho muito interessante a posição de Ana,
Porque eu acredito, amados, que tem coisas na nossa vida que Deus só vai liberar quando nós entregarmos. Porque quando nós queremos algo para nós, Deus não dá. E Deus sonda no nosso coração. No Novo Testamento vai dizer que vocês não recebem porque vocês não pedem. E quando vocês pedem mal para gastar nos vossos deleites, para gastar naquilo que vocês desejam. Então, qual é o impedimento de nós não recebermos? 2. Primeiro, não pedir. Segundo, pedir mal. E o que é pedir mal para Deus? É pedir segundo a nossa vontade para gastar naquilo que nós queremos. Você quer uma casa para quê? Você quer um carro para quê? Você quer um dom espiritual para quê? Você quer um cargo para quê? Você quer um trabalho para quê? Você quer subir na vida para quê? Qual é a motivação que te leva a pedir algo para Deus? Essa é a chave da questão, se a gente vai receber algo de Deus ou não. Ana pedia todo ano e nunca recebeu. Mas nesse ano que ela sobe ao templo, se o Senhor me der, ele será seu. O que mudou no pedido de Ana? Eu não estou pedindo mais para mim, Deus. Eu estou pedindo para o Senhor. Não é mais para mim. O filho não será meu. Se o Senhor me der, eu vou te dar ele. E aí, agora sim, Deus responde e concede o que ela pede. Amém? E ali, outro fator impressionante que eu acho na vida de Ana e de Samuel, quando ela vai entregar Samuel para o templo, para o profeta Eli. Ana vai levar porque ela fez um voto ao Senhor. Estou trazendo o filho que eu prometi a Deus. Ana tinha todos os motivos para não deixar Samuel ali. Eli já era um velho que não cuidava malemar da própria casa. Os filhos de Eli, Hofni e Finés, eram corruptos ao extremo. E todo mundo sabia. Todo mundo sabia. O templo era um ambiente onde Samuel poderia se corromper facilmente. Mas Ana cumpre o voto a Deus independente das circunstâncias. É que às vezes a gente vê gente que faz voto para Deus, faz promessa para Deus. Ah, mas agora mudou a circunstância, mudou. Não importa, irmão. Eu já vi gente subir no altar e falar assim, é porque eu entreguei meu filho a Deus. Um mês depois está querendo tirar o filho da igreja porque não está do jeito que ela quer. Você entregou ou não entregou? Decide da sua vida o que você quer fazer aí. O que nós prometemos para Deus, nós cumprimos independente da circunstância. Porque é para o Senhor que nós fizemos. De uma maneira mais prática no mundo de hoje, sabia que tem muitas pessoas que não devolvem o dízimo por achar que está dando dízimo para o pastor ou para gastar com sei lá com o quê. A pessoa prefere desobedecer a Deus, ser infiel a Deus, do que simplesmente obedecer a Deus independente da circunstância. Ah, mas tem igreja que faz isso. Tá, mas é problema da igreja. O que igreja e pastor faz com o dízimo não é importância nossa. A nossa importância é devolver o dízimo. Quando você devolve, é porque as pessoas pensam, mas o que a pessoa vai fazer com o meu dinheiro? Pois é, não é seu. O momento que você colocar, não é mais seu, você está dando. O que faz? O fulano que vai responder a Deus, o pastor, o tesoureiro, a igreja. O que eles fizerem de errado, eles respondem a Deus. Agora a sua parte você faz. E Ana é um exemplo disso. Ana podia simplesmente não deixar do filho, mas assim, eu prometi ao Senhor, eu vou fazer. E ali então Samuel ele vai crescendo em estatura. E desde criança ele começa a ser usado por Deus. Ele é usado por Deus, eu acho muito interessante a vida de Samuel, porque Samuel, ele é usado, amados, para poder profetizar ruína e destruição sobre duas famílias que ele amava. A primeira família foi a família que cuidou dele. Eli, por mais que eles fossem, não fossem tão certos, mas Eli, Hofni e Finés era praticamente a família de Samuel. Ele cresceu
com eles ali no templo. Ele convivia com eles diariamente. E Deus chama Samuel. Tem aquele episódio, né? Chama eles e ele fala assim: olha, responde ao Senhor. Quando Samuel responde ao Senhor, olha só, a primeira revelação que Deus dava ao profeta é o seguinte: você vai lá falar com Eli que eles vão morrer. Ele e os filhos dele vai morrer tudo. A primeira revelação que Samuel tem quando vai ouvir Deus, ele fala assim: você vai profetizar na vida do seu líder de que ele e os filhos dele morrerão tudo. Imagina isso para uma criança de 13, 12 anos. Ouvir isso. E Samuel foi. Falou que ele ia ali, vem cá. Então, você falou para me responder a Deus. Então, eu respondi e Deus falou isso, 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 isso e isso. E aí entra a incapacidade do sumo sacerdote Eli. Ele não fez nada. O Senhor rejeitou, o sacerdote recebeu a repreensão e aguardou o juiz anunciado. Então teve uma guerra em Israel, o que eles fizeram? Estava perdendo a guerra, o que Hofni e Finéias fizeram? Vão trazer a arca. E eles achavam que tendo a arca ali, eles iam vencer a guerra. Não deu certo. Eles morrem na guerra. Os filisteus pegam a arca e levam embora. Um menino vê tudo, pega a notícia, corre no tabernáculo e vai contar para Eli. Aí fala assim: olha, mataram os seus filhos e levaram a arca. A sua nora está tendo um filho, morreu. Ele pega, estava na cadeira, cai na cadeira e morre também. A desgraça. E Samuel está ali. Por conta do seu chamado, Samuel, essa foi a primeira família que Samuel profetiza. A outra família que ele vai profetizar isso é sobre Saul, que também era um cara que ele amava. Samuel gostava de Saul, era o orientador de Saul, mas é usado por Deus também para profetizar a ruína de Saul. Por conta do seu chamado, Samuel se estabeleceu como juiz e profeta em Israel, né? Então ele se tornou um grande líder ali em Israel. Cara temente a Deus, obediente a Deus. A arca que tinha ido para os filisteus, o que aconteceu? Começou a acontecer um monte de coisa diferente lá no meio de Israel, porque Deus não queria ficar no meio do povo filisteu. Os filisteus devolvem a arca da aliança e ainda fizeram guerra contra Israel. Mas aí eles recuperam a arca. E ali a arca fica ali na casa, ali na... Não fica mais no tabernáculo, fica em uma outra casa. E só vai ser resgatada essa arca na época de Davi, quando ele vem trazer. Aí Uzá toca na arca, tem toda aquele caso e fica na casa de Obed-edom e depois consegue levar a arca para Jerusalém. Né? O final do período dos juízes. 2 fatores contribuíram para que os israelitas desejassem um rei. Primeiro, a ameaça dos filisteus. Como falei, eles não tinham força. Israel não tinha força. Todos os povos vizinhos tinham um rei. E aí mora um perigo na nossa vida. No texto bíblico vai dizer assim: olha, a gente chegaram para Samuel e falou assim: Samuel, a gente quer um rei. Samuel fala assim: vocês estão rejeitando um Deus. Que Deus é o rei de vocês. Ah, mas todo mundo tem, a gente também quer ter. Tem filho que fala isso, né? Mas todo mundo da minha escola tem, eu também tenho que também quero ter. Como se fosse algo bom. E fizeram isso. Outra coisa que contribuiu: os filhos de Samuel não tinham o caráter de Samuel. Samuel foi um grande líder? Foi. Foi um grande juiz? Foi. Foi um grande profeta? Foi. Mas foi um péssimo pai. Um péssimo pai. Os filhos de Samuel não tinham caráter nenhum igual os filhos de Eli. E o povo pensou assim: se Samuel morrer, vai ficar esses caras aí, a gente está lascado. A gente não quer isso não. Não, levanta outro rei aí. Põe um rei aí, porque todo mundo tem e os que vão ficar aqui na liderança a gente não quer. Então levanta-se Saul
para se tornar o rei de Israel. Sansão e Samuel têm algumas coisas em comum. O primeiro é que foram consagrados ao Senhor para lutar contra os filisteus. Suas mães eram estéreis. Ambos foram consagrados antes do seu nascimento. Ambos também foram solitários em suas batalhas. Em seus poucos dias de santidade. Então a gente vê aí esse final do período dos juízes em Israel. Samuel se tornou o último juiz e depois começa o reinado do rei Saul sobre Israel, que a gente vai estudar posteriormente. Amém?